constrangido, afinal, você tem que mandar bala no peso pesado. Oswaldo Oliveira, que é um profissional aí que tá aí lutando para arrumar o espaço dele, mas ele foi mal escalado. A culpa é do Luxemburgo. Porque o Luxemburgo experimenta ir no Rio e botar pega 2 canoas e fica em pé, com um pé em cada canoa pra você ver. É o que o Luxemburgo fez em relação à comissão técnica do Corinthians. Isso não é solidariedade, gente, é igrejinha, porque ele tem os amigos dele, todos competentes, inclusive Oswaldo Oliveira como auxiliar técnico, e como o Luxemburgo os levou lá pro Parque São Jorge, depois ele foi pra seleção brasileira, ele como amigo e tal, ele não quis que eles ficassem desempregados. Mas eles já estão na seleção brasileira, a maioria já está na seleção brasileira. Não tinha nada que escalar. Ontem no terceiro tempo eu falei isso. O Luxemburgo não tinha nada que escalar o Oswaldo Oliveira. Não, olha, o esquema deu certo, ele fica aqui no meu lugar e eu fico telefonando para ele e tal, e a gente vai tocando o barco. Não. O Corinthians não admite técnico que faz vestibular. No Corinthians não tem jeito, ainda mais as portas da Libertadores da América, que é a competição mais importante que o Corinthians vai disputar durante o ano de 99. Se o Corinthians ganhar, terá sido o principal título que o Corinthians ganhou na vida. O Corinthians, que é tão regional, tão municipal, ganhando a Libertadores da América, ele vai levar o nome internacional lindo que ele tem aí pro mundo afora. Agora, Oswaldo Oliveira, não é porque perdeu esses jogos, não, ele não tinha realmente condição de dirigir, é muito areia pro caminhão dele, uma velha imagem. Então agora, ontem, todo mundo já deu a sua escalação. Qual é que será o novo técnico do Corinthians? Porque é uma questão de horas, não tem jeito. Falou-se até no Pelé, ontem o Tri não parou, todo mundo querendo o Pelé, seria realmente um negócio fantástico, mas isso aí não vai acontecer nunca. Aí falaram em Carlos Alberto Torres e Mário Sérgio, em Carlos Alberto Silva, mas olha, o corintiano quer mesmo é o Leão. O Corinthians adoraria o Leão, mas eu entendo que o Carlos Alberto Parreira, como técnico do Corinthians, seria a grande jogada, porque é um técnico campeão do mundo, um homem extremamente organizado, e o Corinthians precisa de organização, aquilo que fez o Luxemburgo. E no ano passado o Luxemburgo perdeu mais do que o Oswaldo Oliveira, mas ele tinha um nome muito forte que o segurou lá, entendeu? Não concordo com o Flávio Prado em 100% quando ele diz que o torneio não vale nada e tal. É o seguinte, o torcedor quer ganhar a competição, o torcedor quer ganhar, então o time está perdendo, e no ano passado o Luxemburgo perdeu, mas ele é tão forte que ele ficou no lugar e foi campeão brasileiro e quase foi campeão paulista. O Filipão tá perdendo até mais do que o Oswaldo Oliveira, mas ninguém tá nem aí com o Filipão, porque o Filipão já teve muitos títulos obtidos, o Oswaldo Oliveira não ganhou nada. Então é questão de horas, o Corinthians trará novo técnico, e eu não ficarei surpreso se o Corinthians de repente fizer uma proposta milionária pro Leão, ou então colocar o Carlos Alberto Parreira no Parque São Jorge. O Corinthians, lógico, ninguém feliz da vida com os resultados, e nós estamos em contato com Oswaldo Oliveira, que é o técnico do Corinthians. A diretoria do Corinthians diz que Oswaldo continua no cargo e Oswaldo deve ter passado uma das piores noites da sua vida. Afinal de contas, o time não rendeu, a torcida ficou na bronca. Oswaldo sabe que é difícil, quando não tem resultado é difícil. Oswaldo, eu queria que você falasse um pouquinho de tudo o que está acontecendo com você, pressão, você que está começando uma carreira, tem competência, está começando uma carreira dirigindo o Corinthians e deve estar passando por um momento muito difícil. O microfone é todo seu, Oswaldo. Bom, boa tarde, ouvintes da Rádio Globo, não, da Jovem Pan. Da Jovem Pan. Desculpe. Realmente, Fábio, a sua colocação traduz tudo o que está se passando. É muito difícil para mim esse momento. Ninguém gosta de perder, principalmente perder em série, e principalmente no Corinthians. É uma situação realmente difícil, mas que eu tenho a tranquilidade de analisar e saber que eu posso manter a minha tranquilidade, porque eu tenho agido da melhor maneira possível, tenho procurado fazer o trabalho da melhor maneira em que ele se apresenta para mim, nas condições que ele se apresenta, e como todos já sabem, essa sequência negativa de resultados, ela vem de uma série de fatores que são independem da minha vontade. Oswaldo de Oliveira, boa tarde, é o Luiz Carlos Quartarolo. A sua situação, a pressão é tão grande, Oswaldo, que dizem que você só perde, né? E a vitória que você teve com o Piratã lá pela Copa do Brasil, embora o time adversário muito fraco, mas é uma competição muito mais importante que o torneio Rio-São Paulo. Nem isso está sendo comentado. De ontem para hoje, você foi pressionado por torcedor, por imprensa, a diretoria do Corinthians até que ponto está te dando retaguarda ou não?
Olha, ocorre o seguinte, até ontem eu só sentia a mesma pressão da imprensa que a todo instante fazia essa colocação, que eu acho até muito lógica. Eu estava prestando atenção agora, um pouquinho antes no Milton Neves, e as colocações dele têm fundamento, exatamente esse é o quadro, entende? Mas a diretoria do Corinthians normalmente não me passou nada nesse sentido ainda, e os torcedores não é unanimidade. Alguns até ainda me apoiam porque sabem bem a situação que o Corinthians está passando. Eu costumo dizer o seguinte, o futebol ele é analisado com inteligência e com emoção. E a distância entre a inteligência e a emoção é a distância que vai da cabeça ao coração. Então nós temos que, nesse momento, ter os pés no chão e saber que nós estamos no futebol, é para isso mesmo. Se acontecer de eu sair do Corinthians, eu saio com a minha cabeça erguida, porque se eu não tenho experiência para o cargo, pelo menos eu tenho dignidade para saber qual é o meu lugar. Ótimas palavras. O Oswaldo Oliveira, Milton Neves, boa tarde. Eu queria te dizer que da metade para o final do meu comentário eu já sabia que você estava ouvindo a minha opinião aqui no Jornal de Esportes da Jovem Pan. E sentindo o teu drama agora, eu lembro dos últimos dias do Fecina, dos últimos dias do Zé Maria, um técnico que o Corinthians inventou aí. Eu lembro da pressão da torcida do São Paulo em relação ao Muricy, a pressão da torcida do Palmeiras em cima do Márcio Araújo, entendeu? Quando o time grande traz um técnico que não tem ainda a fama de ganhador e dá nisso aí, a pressão realmente é muito grande. E proporcional também aos últimos dias do Eduardo Amorim, um técnico que o corintiano jamais aceitou, mesmo ganhando Copa do Brasil do Super Grêmio dentro de Porto Alegre e ganhando o Campeonato Paulista. Então a tua situação realmente é muito difícil, porque eu entendo o seguinte, de repente você ganha Libertadores da América, eu entendo que o corintiano ainda vai ficar ressabiado com você e sempre sonhando em ter um Luxemburgo, um técnico top, que você poderá vir a ser, é claro, mas eu acho muito difícil a partir de um time grande como o Corinthians. É possível, Milton. Eu acho que nesse momento todas essas considerações elas são plausíveis e nós temos que encontrar uma consciência do que está se passando, né? Eu, quando aceitei ser o treinador do Corinthians, eu fui por um consenso de diretoria, comissão técnica e jogadores que me propuseram dar sequência ao trabalho que foi iniciado e foi festejado com o título brasileiro ano passado. Foi respaldado nessa situação que eu vinha a ser o treinador do Corinthians. Mas você sabe que esse início foi muito conturbado, tem problemas de todas as séries, de problemas de todas as origens, e isso realmente, para uma pessoa como eu, que ainda não tinha exercido o cargo num clube da envergadura do Corinthians, torna as coisas mais difíceis. Principalmente você tem que ultrapassar os adversários, que nesse momento a preocupação deles é realmente superar o campeão brasileiro. Isso torna as coisas mais difíceis ainda. Bom, Oswaldo Oliveira, eu tenho comentado constantemente, e ontem o Milton até citava, demonstrando, né, o que o ouvinte não gosta, o que gosta, e eu vou insistir na minha opinião, 70% dos torneios que são disputados no Brasil, eles explicam o porquê de tanta briga pelo poder, para ser presidente de federação, confederação, dirigente de clube. Porque exatamente inventando esses torneios e vendendo para a televisão, eles criam uma mamata, racha dinheiro daqui e de lá. Então, essas pessoas que não trabalham, que não são remuneradas, elas enriquecem exatamente armando esses torneios, esses Rio São Paulo da vida, Mercosul da vida, esse torneio que não vale nada. Então, eu nunca vou aceitar um negócio desse que só desgasta jogador, arrebenta time, não traz nada de prático tecnicamente, faz um jogador jogar 100 partidas, 110 partidas no ano, o que é criminoso, porque está encurtando a carreira do jogador e está dilapidando o patrimônio do clube. O Corinthians foi violento, sofreu uma violência quando foi colocado para disputar esse Rio São Paulo, e a diretoria do Corinthians não teve coragem, não sei por que, seria necessário uma explicação, por que a diretoria do Corinthians aceitou isso, porque ela não teve coragem
de fazer o que fez o São Paulo em 93, quando ia disputar a Libertadores, o time foi campeão, e aí o time teve férias e não disputou o Rio-São Paulo. E o Palmeiras fez agora, quando coloca meninos para disputar o torneio, porque tem uma coisa maior pela frente. Então, quer dizer, o Corinthians não teve coragem, faltou coragem, talvez porque esteja enfiado até o fundo nessa história de esquema de venda de televisão, sei lá que diabo é, sei que não tem nenhuma explicação lógica para isso. A única coisa que eu condeno em você, sabendo da sua capacidade, é o seguinte: por que é que você aceitou que o time principal do Corinthians disputasse isso, se você, que é um profissional competente, que é um profissional que está habituado com a fisiologia, com a preparação física, com o preparo tático dos jogadores, esse é o seu ponto forte, inclusive. Você sabe muito bem, Oswaldinho, se tivesse aí o Rinos Mitchell, o Luxemburgo, o Tele Santana, seja lá quem for, o Corinthians não teria como fazer nada mais do que está fazendo, porque o time do Corinthians não teve férias, porque o time do Corinthians não treinou, porque o time do Corinthians não tem um preparo físico, não tem uma base, sem base não dá para jogar. Por que é que você concordou com a disputa do Corinthians desse torneio, já que ele é ridículo, não vale nada, só serve a esses interesses menores, e todos nós sabemos que o Corinthians não teria condição, com nenhum técnico do mundo, de fazer uma boa figura nesse torneio? Flávio, as suas palavras, elas até me confortam, entende? Porque eu tenho encontrado dificuldade nos segmentos da imprensa de ouvir pessoas que emitam opiniões semelhantes à sua. Agora, o fato que me levou a aceitar isso foi o seguinte: quando nós fomos começar a jogar a primeira partida, nós não tínhamos nem jogador de júnior, Flávio, para colocar, porque eles estavam empenhados na Copa da cidade de São Paulo. Eu peguei 6 jogadores reserva da equipe de júnior, um deles inclusive saiu jogando, que era o terceiro reserva, porque o Kleber, que era o titular, ele estava jogando na Taça da cidade de São Paulo. Eu tive que pegar esses jogadores e ir para o Rio de Janeiro para enfrentar o Botafogo naquela batalha que você se lembra muito bem. Quer dizer, eu fiquei sem opção, porque naquele momento nós não tínhamos nem jogador, nós tínhamos os 3 que não se apresentaram, que você sabe muito bem. Nós tínhamos o Gilmar no departamento médico, o Dinei sem exibir pelo menos 50% da condição de enfrentar uma partida. E naquele dia eu tinha intenção de utilizá-lo só no segundo tempo, mas com 20 minutos de jogo eu já tive que colocar o Dinei no campo. E nós tínhamos também o Márcio Costa, que não tinha renovado o contrato, não podia ser utilizado. Enfim, tudo isso me levou a utilizar os jogadores que eu tinha naquele momento, em que pese eles estivessem com apenas 3 dias de treinamento. Foram o Vampeta, o Amaral, enfim, esses jogadores que vêm jogando até hoje. Foi exatamente por isso, porque eu não ter número, eu não ter jogadores para colocar em campo naquela partida. E no segmento foi isso que foi acontecendo. Os problemas foram se acumulando e eu procurei jogar com jogadores que tinham ritmo de jogo. Aí vieram os meninos da Copa de Júnior, mas já vieram porque eles foram muito forçados também até a final. O Everton, por exemplo, veio com uma tendinite de virilha, que é uma lesão grave, e eu não pude utilizá-lo. O Edu tinha tido cãibra generalizada nas 2 pernas e não pôde participar também do primeiro jogo. Enfim, nós fomos tendo problemas desse gênero. O Fernando Baiano saiu do jogo com o São Paulo também com cãibra, até num músculo que é difícil de se ter cãibra, que é na face anterior da coxa. Quer dizer, as coisas foram se acumulando e nós fomos tendo que apagar incêndio, que tomar medidas de última hora, medidas emergenciais para continuar na competição. Ou seja, simplesmente, Mauro, o Corinthians não deveria ter participado da competição. E eu gostaria que alguém da diretoria do Corinthians explicasse por que é que está disputando. Qual é o interesse? Não pode ser um interesse limpo. Não pode ser um interesse limpo. O Corinthians está disputando esse torneio para ganhar algumas quirelas, expondo o time, colocando o time para bater com a cara na parede, para se desgastar numa Libertadores da América. Eu queria que a diretoria do Corinthians explicasse o motivo pelo qual o time entrou na competição. São Paulo não entrou, Palmeiras disputou com time misto. Por que a diretoria do Corinthians não teve a coragem de ficar de fora? Qual é o compromisso que a diretoria do Corinthians tem que ele não poderia quebrar? A tradição, Flávio Prado, o Rio São Paulo é um torneio tradicional, envolvendo os 8 principais clubes do Brasil. Em 93 o São Paulo não disputou esse torneio tradicional e foi campeão do mundo. Mas é um grande torneio envolvendo os 4 de São Paulo, os 4 do Rio.
Rio. E esse negócio ele foi, né, Milton, até a década de 60. Aí veio o Roberto Gomes Pedrosa, o Nacional, e ele ficou inútil. Aí a turma estava precisando de um reforço de caixa e fez um esquema com televisão. Torneio, veja bem, o Santos ganhou em 97, fez uma festa danada, o Botafogo ganhou em 98, fez uma festa danada. Esse negócio de pré-temporada, é claro, eu não entendo disso aí, de preparação física, fisiologia, é uma coisa importante, é óbvio, senão não aconteceria, mas são jogadores. O Marcelinho estava jogando na areia, aí durante a competição lá, durante as férias, ele estava jogando na areia. São jogadores extremamente bem fisicamente, não são barrigudos como nós. Então esses jogadores não voltaram aí das férias para praticar basquete, handebol, coisa para jogar futebol, aquilo que eles sabem. E nas férias eles fazem férias jogando bola nas peladas. Milton, só que eles estão enfrentando jogadores que também têm a mesma condição deles, que ficaram 40 dias se preparando. Mas o Botafogo é um time meia boca e tá ganhando todo mundo aí. Por aí você vê como o torneio é insignificante. Ganha os times menos preparados. Tá melhor preparado que os outros e até é por isso que aí muda, claro. A última pergunta para o nosso Oswaldo de Oliveira, Mauro Nóbrega. Oswaldo, diante desse quadro todo que você pintou, com antecedência você sabia que realmente a coisa seria dificílima, só um milagre. Você foi usado como boi de piranha. Você não antecipou isso à diretoria do Corinthians, que poderia realmente acontecer tudo isso e o único prejudicado na história seria você, o profissional? Eu inclusive fiz uma colocação até na minha apresentação, que eu disse que no Corinthians todos continuavam campeões brasileiros, porque jogadores, comissão técnica, dirigentes, funcionários, todos estavam no mesmo lugar. O único que havia mudado de lugar naquela altura da situação era eu. E eu sabia que esse encargo era muito pesado. Mas quando nós conversamos a respeito, a colocação foi feita, como eu já disse a vocês, que a proposta era dar seguimento ao trabalho que tinha sido iniciado no ano anterior. Por isso é que nós resolvemos encarar essa parada, embora nós soubéssemos que era duríssima, era dificílima. 12h39, agora sim, a última pergunta, Sérgio Orindi. Oswaldo de Oliveira, caso a diretoria do Corinthians não queira mais o seu trabalho, existe multa no seu contrato? Olha, ocorre o seguinte, eu tenho um contrato de 1 ano com o Corinthians, entende? E o que acontece é que esse contrato, nós temos uma cláusula da multa, é tudo direitinho, tudo feito nos conformes, né? Agora, Luiz Carlos, o Oswaldo ouviu o meu comentário, eu não vou fazer pergunta para ele, eu vou fazer um comentário curtinho aqui, como se ele estivesse ouvindo a Jovem Pan no carro, como está no telefone. Na vida, Oswaldo Oliveira, quem sou eu para te dar conselho, mas na vida não basta ser, tem que parecer ser. Você tá aí com a corda no pescoço, você tá dando uma entrevista extremamente educada e você é um rapaz cortês, né? Mas você tá muito muito pra baixo. Então o Zagallo, quando tá apertado, ele fala, eu sou maior, eu vou ganhar, porque eu não sei o quê. O Lazzaroni falava isso, eu sou maior e eu vou ganhar, não sei o quê. O Luxemburgo faz do marketing, além do talento dele, da competência dele, uma grande arma. Então você tá com a corda no pescoço e você tá aí falando com uma voz de ex-técnico, como se estivesse num velório. Então numa hora dessa, você tem que chacoalhar a ruda aí, Oswaldinho. Ô Milton, isso é uma questão de temperamento, de personalidade. Eu sei onde eu estou, eu tenho consciência do que está se passando. Agora, cada um tem seu estilo, tem sua maneira de agir, né? A minha é essa. E se alterar, não será o Oswaldo de Oliveira. Encerrando com ele, Fábio Cerotti. Agradecendo mais uma vez a atenção do Oswaldo Oliveira com a reportagem da Jovem Pan. E só um último detalhe, Oswaldo. Pela convivência que existe entre você e toda a comissão técnica, eu até acredito que se você sair, sai toda a comissão técnica, né, Oswaldo? Bom, esse assunto, na verdade, ainda não foi ventilado, entendeu? E eu não quero colocar ninguém contra a parede. Essa é uma decisão do clube, se é que vai acontecer. Até porque quem está contra a parede é você, né, Oswaldo? Pois é, cada um é ciente da sua realidade. Se o Corinthians não quiser mais que eu continue, não sei, isso tudo é uma coisa que tem que ser falada ainda.
Muito obrigado. A palavra do Oswaldo Oliveira. No Parque São Jorge, o único comentário que existe é que, bom, o Oswaldo continua como técnico, vai aparecer no período da tarde para a representação do elenco, deve ter uma conversa com os jogadores também. E no Parque São Jorge, geralmente quando acontece isso, vários nomes são comentados. Hoje em dia se comenta que não existe nome para ser técnico do Corinthians. Falou o Fábio Seródio, trazendo aí Oswaldo de Oliveira. Milton Neves, rapidamente. O Oswaldo de Oliveira vai amanhecer amanhã como técnico do Corinthians? Não, amanhã eu não sei, mas eu sei lá, viu? Aliás, o meu trinho aqui não para, porque a torcida do Santos simplesmente quer me matar aqui, porque eu falei que o Corinthians pode levar o Leão, que estão falando para mim aqui do Leão, mas olha, eu poria o Parreira, quem eu poria? Sei lá, eu sonhei que o Parreira vai ser o técnico do Corinthians. Flávio Prado, o Oswaldo de Oliveira suporta a pressão? Se houver o mínimo de dignidade e vergonha na cara por parte da torcida da direção do Corinthians, a direção vai assumir que a culpa é dela e não jogar a culpa em quem não tem culpa. E se eles quiserem contratar alguém para resolver a parada, é bom eles pensarem, por exemplo, no Vitório Pozo, no João Saldanha, alguém que já morreu, porque quem está na terra não dá jeito nessa tranqueira que eles armaram o time do Corinthians. A diretoria, irmão,